Olá, eu sou a doutora Andréia Vermont. E eu sou o padre Fábio Marinho. Estamos aqui para mais um bate-papo de temas psicanalíticos do dia a dia e conteúdos que afetam diretamente a sua vivência e a sua existência. Hoje vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória de vida, sobre as estações do ano. Estamos entrando agora no outono e o quanto tudo isso nos afeta, o quanto nós somos seres afetados por tudo que acontece, por tudo que está ao nosso redor. Atravessados também, né. Atravessados. É interessante que essa conversa nossa, ela não é programada, a gente não tem um tema para desenvolver, a gente fala o que vem na mente aqui a respeito daquilo que nós estamos proporcionando para os nossos alunos no curso de psicanálise. E é curioso que hoje eu toquei nesse assunto com a Andreia e falei: "O outono sempre me recorda um momento de angústia", porque o outono é aquela etapa onde mistura-se a claridade do céu com esse escuro. Olha, nós estamos aqui, são 4 horas da tarde aqui, nós estamos em Campos do Jordão, no mosteiro de São João das Monjas Beneditinas, e já está meio escuro, pálido. E este tempo pálido sempre nos traz a ideia do outono, que é deprimente. Para quem passou pela depressão, como eu fiz a experiência da depressão, eu comentava com a Andreia o quanto às vezes o outono ele é repetitivo e ele funciona como um looping, né, porque parece que está sempre entardecendo e chegando ao final do dia. O outono são é uma estação, né, de que parece que todos os dias são iguais, são cinzas. E para nós que temos esse espírito um pouco mais depressivo, ele se torna mais pesado. E a Andreia trouxe isso à tona aqui agora, né, Andreia? Com qual objetivo? É tão interessante, amiga, a gente falando sobre isso hoje, essa temática mexeu muito comigo, né? Porque parece que nós estamos muito viciados, e como neurocientista eu posso falar sobre isso, nós estamos muito viciados na dopamina, que é a alegria, né? E certa vez, 2 empresas eu fiz em uma, depois me pediram em outra que eu fizesse uma palestra sobre as 4 estações. Achei tão inédito, porque o mundo corporativo não é dado a esse tipo de reflexões. É. E aí o que eu trouxe nessas palestras foi falar exatamente sobre isso, né. A vivência humana e a natureza ela nos ensina. Quisera fôssemos feitos de uma única estação, quiséssemos fôssemos o tempo inteiro verão, Ou luz, primavera. sol, beleza, estética, ou É, primavera, né, floridos, com frescor, com a forte, flor né. que logo já vem trazer o fruto, Isso. e mesmo o inverno, né, que é o tempo do recolhimento, que é o tempo do estar mais em si, mas o outono vem trazer essa interrogação, né. O outono parece que é um tempo extremamente interrogativo, porque a primavera ela vem antecedendo os frutos. O verão vem trazendo a chuva que molha e que Você disse faz, que o outono ele é mais interrogativo. eu acho. Hum. Continua seu raciocínio, desculpa. Eu acho e o verão, então depois eu volto nesse ponto, né, o verão ele traz a chuva que molha a terra e que faz produzir, a primavera traz as flores que antecedem, o fruto, o inverno é esse momento de recolhimento, de parece que dá uma De vontade de ficar mais recoleção, como junto, diz Frei Leopoldo, né, de sermos recoletos. recoletos, É. e parece que a gente está com uma vontade de estar mais juntos, e aí de novo, né, o outono é uma interrogação, o que é o outono, né? Porque o outono traz a queda das flores, a queda das folhas. Quando você fala do outono ser uma estação cinzenta e pouco colorida, e você me mostrando a árvore ali agora, né, as florzinhas, existem alguns frutos e algumas flores que só nascem no outono. O quanto o outono é necessário, né? Existem algumas questões que só vão vir à tona, só irão ser tratadas e só irão ser olhadas no outono da nossa alma. Então É. não dá para prescindir desse momento. Não tem como. E para quem é artista, isso eu falo como lugar de fala e com propriedade, a gente produz mais intelectualmente quando nós estamos sangrando. É interessante isso, né, porque o outono, essa fase que nos traz a introspecção, ela é mais produtiva para uma alma artística. Então os artistas produzem mais quando estão angustiados. Isso é provado. E a filosofia vai nos mostrar isso. Os grandes filósofos eram angustiados. Vamos pegar Nietzsche, que talvez seja de conhecimento maior e de domínio mais público para todos, né. Nietzsche, aquela foto icônica de Nietzsche, Icônica. né, enrolado num cobertor durante o outono, né, e olhando com aquele olhar tão: "Não estou vendo nada, estou apenas olhando". Então é próprio disso. Então é possível produzir, né, e para quem é melancólico é uma estação que
Ela gera rica. muita ressonância, sem dúvida, E ressonância, é né. interessante essa história da melancolia e da angústia, né. Fernanda Montenegro falava hoje, extremamente maravilhosa a fala dela, né, que alguém perguntou para ela se como que ela lidava com a angústia, se ela era angustiada e melancólica no alto dos seus 90 e alguns anos, né. E ela fala: "Felizmente eu sou muito melancólica, porque a melancolia faz parte do existir. Quando você deixa de ser melancólico, você não está mais aqui". Ela falou: "Sinal que eu não tenho Alzheimer, porque quem tem Alzheimer não tem É melancolia". apático, né. E aí ela falou assim: "Porque doenças como essa nos permitem estar na existência, mas não existir". Olha que interessante, né, os sentimentos mesmo quando dolorosos, eles nos provam que estamos vivos, né, se corta e dói é sinal que eu estou vivo, né, o cadáver corta e não dói. Então a melancolia e uma vez também eu vi um psiquiatra falando sobre isso, né, "Eu vou te medicar, mas eu não posso tirar a sua angústia e a sua melancolia que lhe é própria". Uhum. Estamos num momento da existência onde a gente quer fugir, né, desses sentimentos que não são tão dopaminérgicos, eu diria, tão produtivos, tão, que nos deixam tão A eufóricos, felicidade a qualquer custo, né. e a qualquer preço, né. Estar triste parece agora ser um desafio. E o quanto a tristeza, o quanto a melancolia, o quanto os nossos outonos são produtivos, né, porque nos trazem Freud começa a psicanálise exatamente a partir de uma dor, né. Quando ele vê o pai dele sendo, vítima de bullying na rua por ser judeu, enfim, ali ele começa as suas reflexões, começa a ter sonhos e dali para frente começa a leitura e as reflexões psicanalíticas. Então, o quanto as nossas dores nos levam para um lugar que só elas conseguiriam nos conduzir. Via alegria, talvez nós não chegássemos. É, porque a alegria é o que você falou, esse excesso de dopamina que nós buscamos o tempo inteiro, essa ideia de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, né, vai muito de encontro com aquilo que nós falávamos na semana passada, a respeito de ter que dar conta de tudo, né, estar sempre ativo, estar sempre proativo. Eu acho que venderam-nos a ideia de que nós precisamos ser felizes o tempo inteiro também, e isso é impossível. É impossível sermos felizes o tempo todo. Vai existir momento em que nós não queremos ser felizes, em que nós queremos apenas dar conta de nós mesmos, sermos nós. E ser feliz demais também é muito cansativo, né, É, amiga? Eu falo que gente que já acorda cantando "Bom dia, o sol acordou na fazendinha", me o angustia. Frejá compreendeu muito bem isso, né. Rir de tudo é É desespero, desespero. não tem como fugir. E felicidade excessiva é euforia, e inclusive caracteriza algumas psicopatologias. As pessoas acham que ficar feliz em excesso é algo muito produtivo. Eu preciso estar feliz o tempo todo, eu preciso ser feliz e demonstrar que sou feliz o tempo todo, né, isso é patológico. Isso é patológico, você usou o termo correto, né, a euforia é uma patologia, Uhum. né, como que nós podemos definir a euforia fora da patologia? E é tão interessante o quanto a gente corre disso, né. A gente pega, por exemplo, e a gente fala disso muito nesse momento do nosso curso, e para quem está nos assistindo no YouTube, por exemplo, sobre o luto, né, e a energia do luto, como que eu vou dissipando ela em outras Uhum, questões. O quanto os nossos lutos e as mortes, porque quando morre um projeto, quando morre um relacionamento, isso tudo é um luto. E o quanto ele exige um tempo de elaboração. O luto, quando mal elaborado, ele vai reverberar a vida inteira dentro de nós. Então tudo exige essas estações de elaboração. E o quanto a gente vai correndo disso, né, amiga? As pessoas não querem viver os tempos. Então estão tristes, querem estar rapidamente felizes. Um dia eu atendi uma paciente, ela tinha 10 anos que ela tinha encerrado um relacionamento, ela falou: "André, eu estou chorando todo dia, e eu preciso sair disso". E eu falei para ela: "Hoje essa semana você vai chorar todo dia, na próxima semana talvez dia sim, dia não, depois a cada 3 dias". Na verdade não é um número exato, mas o que eu estava querendo dizer para ela: vá vivendo as suas mortes de forma terapêutica até que você renasça. Não dá para morrer e levantar daqui 5 segundos, você levanta aos pedaços. Me vem muito aquela cena épica da Mulher Maravilha, né, quando ela sai de uma explosão no filme, e o mundo pegando fogo atrás dela e ela andando na frente com aquele caos atrás. Infelizmente não dá para ser assim. é. Quisera nós saíssemos do caos inteiros e plenos e maravilhosos. Até porque juntar os pedaços faz parte do processo da ressurreição.
faz a parte do processo de reanimação, reanimar, eu preciso estar reanimado, mas eu só dou conta disso depois que eu vou juntar os pedaços, né, e juntar os pedaços faz parte do processo. Ele é catequético, ele é pedagógico, ele é analítico, porque ao juntar os meus pedaços, eu estou juntando a minha própria história e analisando aquilo que aconteceu dentro da existência, né. O juntar os cacos, juntar os pedaços é analítico também, porque cada pedaço conta uma própria história. Quando eu tive covid em 2021 e quase morri de covid, a minha grande expectativa era sobreviver. E o que que me fez entrar em depressão logo depois do covid, que para mim foi eu falei: "É patético, eu escapei e agora eu inventei uma depressão". Mas o que me deprimiu? Porque eu achei que quando eu saísse do covid e voltasse para o domus, para o ambiente doméstico em que eu dominava, agora está tudo resolvido. E aí eu precisei ouvir do meu psicólogo: "Você caiu do 16º andar de um prédio, não dá para subir de elevador agora. Você vai ter que subir degrau a degrau, aos poucos e com respeitando o processo". Ali ele me dizia naquela metáfora que tinha sido muito intenso e sofrido tudo aquilo que eu vivi naqueles 28 dias de covid, de hospital, e que não daria para eu voltar no mesmo ritmo, eu teria que fazer isso a passos lentos. Aquilo me deprimiu, porque nós estamos aqui falando sobre tempo, né, essa conversa é sobre tempos, os tempos que a gente precisa viver. Me deprimiu saber que agora não seria eu, mas seria minha alma a ditar o meu ritmo. Não dava para voltar aceleradamente, eu teria que colar os meus pedaços. E é tão interessante quando você fala sobre isso, porque o nosso Senhor, né, Jesus teve que fazer isso. Jesus ficou 3 dias na mansão dos mortos. Jesus podia ter acabado ali na cruz e ressuscitou horas depois. Mas Jesus vem nos ensinar que precisa do tempo do casulo, o tempo da quietude, o tempo do outono. Uhum. Acho que aqueles 3 dias ali de sepultura, de túmulo, foram o outono, né, dessa história. E aí acho que Jesus vem didaticamente nos ensinar muito sobre isso, né, É. sobre essa necessidade. A necessidade também de permitir-se morrer para muita coisa. Eu acredito que para renascer é preciso fazer a experiência do morrer. E morrer muitas vezes é condição sine qua non, ou seja, sem a qual nós não construiremos nada. Então é preciso também fazer a experiência dessa morte. Nós morremos todos os dias, mas aprendemos também a renascer. E talvez você esteja assistindo esse bate-papo no curso de formação em psicanálise, ou talvez você esteja aqui no YouTube e é um prazer estar com você. E como todos os conteúdos que nós geramos, a gente gera junto reflexões e ao mesmo tempo desafios, eu queria te convidar a pensar sobre as suas mortes e sobre as suas necessidades de morrer. O que precisa morrer dentro de você para que você renasça? Fábio falou muito bem, né, alguns processos são necessários e são condições, pré-condições, para que a gente evolua para o próximo nível. Parece muito com um videogame, né, se você não cumprir certos desafios, você não pode ir para a fase 2 ou 3 ou 4 do videogame. Uhum. O que na sua vida que nos assiste nesse momento precisa morrer para que novas fases venham, para que o novo possa nascer em você? Acho que essa é a grande pergunta, né, amigo? Concluir as fases. É interessante, a gente faz isso inclusive na nossa aula, né, com os nossos alunos. É preciso concluir a aula 1 para que você tenha acesso à aula 2, porque a continuidade precisa do alicerce anterior. Então, cada aula serve como um alicerce, como um chão, como um degrau que te prepara para o próximo passo. Então, como o nosso caminho é um caminho de ascensão, ou seja, de subida, e a ideia de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, uma vez que você colocou os pés em um degrau, esse degrau ele não vai desaparecer, só que você não pode permanecer nele. Então, o convite é sempre para que você suba degraus. Então, nós estaremos sempre em degraus diferentes. E é importante que o caminho seja para cima, porque nós fomos chamados à ascensão. A ascensão da alma, a ascensão do intelecto, a ascensão do próprio existir. Então é preciso subir. A cada descoberta, a cada conhecimento, a cada experiência, nós nos alavancamos ou nos alçamos
para o degrau superior. E a gente começou esse vídeo falando sobre afetos, né, aquilo que nos afeta, que vem do latim affectus, aquilo que me atravessa. Eu vou sempre lembrar a imagem do filme do Ghost, que ele só tem a consciência que morreu quando ele vai para o vagão e o trem vai passando por dentro dele. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. O que eu permito que me afeta e o que eu não permito que me afeta? O que eu permito que me atravesse e o que eu não permito que me atravesse? As células, elas têm uma camada, né, de proteção ali na mitocôndria. Por quê? Porque a célula ela está num meio, mas ela não pode se misturar com o meio, senão ela Uhum. morre. Então a hemácia está ali no meio de tudo aquilo, mas ela tem que manter a sua estrutura, senão ela deixa de ser hemácia quando ela rompe. Ou seja, nós precisamos ter uma estrutura que filtre aquilo que vai nos afetar e aquilo que não vai nos afetar. Eu não posso estar num ambiente onde tudo me afeta, senão eu adoeço, senão é patológico. Então também gostaria de fazer essa reflexão, né? O quanto a gente consegue filtrar os nossos afetos e o quanto não, né? Você já esteve em algum ambiente que você tem que parar e falar: opa, eu não posso, aqui eu preciso reforçar os meus limites, senão daqui a pouco eu estou sendo afetado por tudo isso. É, vários. E talvez não fale tanto do ambiente, fale de como eu me sinto diante desse ambiente. Então, os lugares que nós frequentamos, os lugares em que nós pisamos, nós visitamos ou revisitamos, eles estão ali sempre e eles podem ser lidos de acordo com a experiência de cada um. Um lugar que pode ser saudável para você pode não ser saudável para o outro. Um lugar que você pode achar hostil pode ser extremamente prazeroso para outros. Então não é o ambiente, mas como eu me comporto naquele ambiente. Então não é o lugar que me faz, é o lugar, é como eu me sinto diante desse lugar. E é tão interessante, né, quando você fala que é sobre o ambiente, tem gente que fala assim: "Ah, não vai em tal lugar", pode ser religião, pode ser, entretenimento, enfim, "não vai em tal lugar porque lá não é bom". E aí a pergunta é: não é bom para quem, Para né? quem? E você mediu essa ideia de não ser bom a partir de qual experiência? Né, nós estamos aqui num mosteiro, num ambiente de total recolhimento e tinha uma criança gritando ali agora e eu dizia, nós tivemos que parar inclusive a gravação e esperar a criança terminar de gritar, porque os pais achavam que estava tudo normal com a criança gritando, né. Eu fiquei extremamente irritado, porque vocês já me conhecem o suficiente para saber que criança, quando não é controlada, ela me irrita muito. Então eu fico muito implicado com tudo isso, e não é o lugar, é como eu me comporto diante disso, né. Talvez para quem está visitando o mosteiro, e são muitos que estão passando por aqui, é natural que a criança grite e se sinta bem e consiga sair disso. Eu não consigo, eu fico extremamente irritado, né. E até pedi para parar a gravação para que eu pudesse esperar essa criança ser recomposta. E eu também precisava me recompor nisso tudo, porque é um ambiente que me causa um desconforto. O barulho gera desconforto e aqui está muito barulhento hoje, né. E é engraçado que você usou a palavra, eu fiquei implicado, né. Implicado, sim. Implicado é aquilo que gera implicação. O que que é implicação? É aquilo que me puxa para dentro. Uhum. Me tira daqui e me joga lá para aquele Isso. lugar. No momento em que a criança gritava, você se deslocou, né. Você Sim, foi totalmente, puxado. Então totalmente. eu gosto muito de estudar a origem das palavras e o que é que as palavras querem comunicar, né. Uhum. Estou implicado com fulano, é porque o outro me puxa lá para o caos dele, né. Sim. Gerar implicação. Ah, essa situação gera implicações, é porque você me puxa para dentro do seu caos. Uhum. Eu que não tenho nada com isso, passo a estar A fazer parte disso, né. e Eu às me vezes sem coloco. querer, É, né. sem querer eu me coloquei no ambiente dele, e fui implicado por ele e pelo ambiente dele. E isso, de fato, diz muito mais sobre mim do que dele e do contexto dele. É uma criança, eu não sei se ele tem algum tipo de demanda específica, né, o que não me interessa. O que interessa é como eu fui implicado pela postura dessa criança. Então, o que em mim reagiu dessa forma, né? Por que que eu me deixei implicar tanto por tudo isso? Primeiro porque eu detesto barulho, né, eu estou numa fase da minha vida onde eu preciso estar mais recoleto, né, e os barulhos, sejam ele da criança ou dos carros passando, e a gente pensou: "Vamos para o mosteiro porque é um lugar de silêncio", mas a sociedade está perdida, né, as pessoas estão perdidas. Então, para além de ter a beleza do lugar,
que o silêncio é uma premissa, muitas pessoas vêm aqui apenas pelo turismo, né, e o turístico, ele te visita, mas ele não se compromete com você. Então isso Boa. me implica, porque o turístico não tem nenhum tipo de compromisso. Ele apenas te visita. Existem pessoas que são turistas da sua história, turistas familiares, turistas profissionais, Turistas de né, relacionamentos. turistas de relacionamento. Às vezes o seu casamento é apenas um turismo, E porque as você apenas passa e visita, você não se compromete. e aí falando de turismo de relacionamento, ainda existe uma situação pior, né, é quando eu me faço habitante, mas no fundo eu era turista, né, e aí eu Justo. descurti, Uhum. durante o percurso, eu vou, eu me apaixono, eu me faço habitante, mas durante o percurso eu já não me sinto naquele lugar, e aí eu começo a turistar. E aí olha a implicação do outro, né, porque o outro ficou muito implicado com essa história, muito dentro dessa história, e agora eu comecei a turistar, agora eu comecei a não ter Isso. compromisso com essa história. Isso me afeta, falando sobre afetos, né, Uhum. isso me afeta muito, porque eu tenho uma empatia e eu preciso até um pouco mergulhar um pouco dentro de mim para entender um pouco sobre isso, porque a empatia ela acaba fazendo com que você se envolva com a dor do outro. Eu tenho uma empatia por esse tipo de situação, porque eu imagino que deve ser muito doloroso, porque você entra numa história que de repente é uma bela de uma furada. Você foi muito feliz nessa metáfora do turismo, né. Às vezes eu me faço habitante, mas daqui a pouco eu me faço turista e nem aviso. Isso. Eu posso estar habitando, como posso, da noite para o dia, decidir turistar na vida e na história do outro. Apenas pisar e não me comprometer. E é tão interessante quando a gente é turista, eu quando eu viajo eu evito ser turista. Então às vezes até aproveito o ChatGPT e coloco lugar onde nativos frequentam em tal cidade, porque eu gosto de estar no lugar onde os nativos estão, porque ali eu conheço a real situação e contexto daquele lugar. Então eu quero experimentar Campos do Jordão como sendo Campos do Jordão, não na maquiagem que é feita para os turistas. Uhum. E aí estendendo essa reflexão, né, que você fez. O turistar me mostra só a casca, né, só o É, chantilly. só o que é instagramável, aquilo que está bonito, né, gera um conteúdo bonito, gera uma foto bonita, gera uma imagem bonita. E eu quero que vocês que já estão nesse nível de 2, né, já vocês já não têm uma leitura mais, fraca ou talvez infantil daquilo que nós estamos dizendo. Então interprete as coisas agora de maneira metafórica e compreenda as nossas metáforas, né. É importante que os nossos alunos que já chegaram até aqui, já não façam uma leitura superficial de tudo isso. É preciso que vocês lancem um olhar mais categórico sobre isso. E mesmo quem nos assiste, né, pelo YouTube e ainda não é nosso aluno, a nossa intenção sempre foi gerar pensadores, né. Às vezes as pessoas me perguntavam quando eu fiz filosofia, e você também: "Ah, você agora é filósofo?" Não, a faculdade de filosofia não te faz filósofo, ela te faz historiador da filosofia. O É, que te faz filósofo é a sua capacidade de pensar e de refletir. Quando a gente pega um termo como turismo ou turistar e a gente amplia essa reflexão, nós estamos pensando. Quando a gente pega uma implicação de uma criança gritando e se pergunta o que que isso implicou dentro de mim, nós estamos refletindo. Então a ideia é que a partir dos nossos vídeos, dos nossos colóquios, dos nossos cursos, você faça esse caminho de reflexão e profundidade, com você e com a vida, com o entorno, com tudo que está aí ao nosso redor, né, amigo. É o que a gente tão espera é isso, né. Se a gente conseguir que você, se deixe, eh, ser tocado nesse significado de ser atravessado por aquilo que nós explicamos, é sinal que nós estamos cumprindo bem o nosso papel psicanalítico, né. E acho que a grande função é essa, levar o outro a se implicar com responsabilidade, e não apenas turistar na psicanálise, né, porque o turista ele apenas visita, ele não tem compromisso nenhum. Seja no mosteiro, ele não tem um compromisso com o silêncio, ele não tem compromisso de respeitar o espaço, porque ele está turistando. E existem espaços que são para o turismo. Então, por isso que o óbvio vai ser dito.
que é o óbvio? Vai ter sempre uma plaquinha dizendo: "Faça silêncio", E está escrito né, ali, o tempo Deus todo fala no no silêncio. silêncio, né. Mas o turista ele não quer experimentar Deus, ele quer apenas o Foto. espaço físico para fazer a foto dele, né. Ele não tem às vezes ele vem aqui, ele fica 5 minutos visitando o lugar, mas sem ao menos se interessar. Quem foi São Bento? Como que isso aqui surgiu? Foi ideia de quem montar um lugar tão bonito? Quem é que projetou tudo isso para que isso fosse turístico? Então o aprofundar-se, né, nós estamos usando o mosteiro, a vida religiosa como um exemplo, mas nós estamos transmitindo isso de maneira psicanalítica. Então, o que está por detrás daquilo que a imagem vende? O que está por detrás daquilo que o Instagram nos coloca, a beleza do lugar? Então, o que está por detrás de tudo isso? É, é próprio da análise e é próprio daquilo que nós queremos transmitir também, né, Andréia? Que as Uhum. pessoas entendam para além daquilo que o Fábio, psicanalista, tem para oferecer e da Andréia, psicanalista, tem para oferecer. Então, busquem para além das nossas palavras, busque para além das nossas implicâncias, busque para além das nossas frases. Acho que isso é fundamental. É, e falando sobre aqui daria papo para horas e horas e horas, né, Sim, porque você está ficaríamos falando aí, eu aqui. estou aqui viajando É. sobre noção de tempo, espaço, se colocar nos espaços com aquilo que é o espaço, que o Uhum. espaço tem para oferecer, mas até fechando um pouco essa discussão, né, até pelo nosso tempo, no Palhaço e o Psicanalista, né, do Christian Dunker, brilhante, ele escreve esse livro e nós temos falado muito dessa literatura. Ele fala numa frase que eu marquei e quase rasguei a página: "Quem fala muito, em geral, pensa pouco". É. Eu nos ambientes, que não são domos, que não são domésticos, as pessoas acham que eu sou super faladeira, mas eu não sou. Eu só sou com quem eu conheço e com quem eu confio. Em geral, eu sou muito silenciosa. E esses dias eu estava num rancho, fiquei 3 dias, pouco conversei e uma pessoa falou: "Nossa, você fala pouco". E aí eu pensei: "Eu penso muito". E observo muito, A né. borboleta que passa, eu já É, fiz uma tese de mestrado só com a passada da borboleta, a placa que está ali, a posição da placa, então eu acho que eu não sou modelo de nada, nem quero ser, mas eu acho que esse movimento, ele precisa ser pensado, né, esse pensar mais, refletir mais, observar mais, para depois verbalizar, né. Eu acho que palavra é pão, e pão precisa ser movido à massa, crescer, fermentar, esperar, descansar. Eu lembro da minha mãe falar assim, que ela fazia rosca, eu ficava louca para assar essa me rosca. deu vontade de comer pão agora, comer Nossa, rosca. perfume Nós da vamos terminar aqui, vamos ali para a rosca, cafeteria do mosteiro, tinha um comer. perfume, ela fazia um chamate, eu ficava louca, eu falava: Muito "Mãe, bom, que minha hora que mãe você vai?" também tinha isso, ela fazia aquela rosca de É trança, essa. você salivou. Minha Foi, mãe fazia a rosca de trança bem doce, bem açucarada e fazia chá de canela que eu é amava. isso. Hoje eu não tomo mais por conta da pressão arterial, Cai, né, pra mim ela sobe, né, sobe, sobe. sobe, ela sobe. Então ela vem essa memória afetiva. E a mamãe punha a rosca para crescer, cobria com pano. Aí depois descobriu o pano, aí eu falava: "Mãe, agora você vai assar?", que eu já estava louca para comer, ela falava: "Não, agora a rosca tem que Tem que descansar". descansar, tem que Aí eu crescer e pensava: "Que descansar. diacho é isso gente, descansar?". É. E eu acho que é isso, as palavras elas precisam fermentar dentro de nós, depois descansar, depois assar, para depois virem a público. Esse movimento, a gente evita falar muita besteira. É. Se a gente fizesse mais esse movimento, a gente evitaria, vou até escrever um livro, A Dialética da Rosca. Dialética da rosca, que de fato tem que ser ali feita, amassada, né, porque tem todo um Até o processo de fermento cresce, fermentação. primeiro o fermento tem que Justamente, crescer para tem que depois pôr na crescer. massa. É. Então depois que a massa está feita, você tem que embolar a rosca, e eu lembro da minha mãe fazendo ela, retorcida, botando na forma, para botar ela para descansar e crescer. E tem toda uma ciência, né, porque se você pôr muito perto, você já tem que ali programar o quanto que ela vai crescer, Isso, porque senão senão ela uma amassa gruda. a outra. O espaço que você É, coloca cada uma, e é tão interessante porque você é tão litúrgico, né. Eu muito. vejo liturgia em tudo. Acho isso É tão ritual, litúrgico, ritual. ritual. O quanto isso fala, né, na nossa alma. Então são essas questões, são esses pensamentos, são essas reflexões, são essas pequenas palavras que nós queremos deixar com vocês aqui nesse vídeo de hoje,
Espero que tenha sido bastante produtivo, espero que tenha te afetado, espero que tenha te atravessado, espero que tenha te implicado. É, e que tenha gerado em você os questionamentos necessários para que você possa se autoconhecer e também ter um olhar sobre todas as coisas de uma forma mais holística, né? A palavra holístico vem do grego, significa o todo. Olos. Então, não olhar apenas para uma coisa, um detalhe, mas enxergar o todo, do pequeno até o grande, ou do grande se desconstruir para o pequeno, né? Analisar de fato, É, fragmentar toda a estrutura daquilo que nós acreditamos que já está pronto. Nós acreditamos, julgamos estar, mas é. no fundo a gente sabe que não. É isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Se você está aqui no nosso canal YouTube, curta, compartilhe, clica lá no sininho para que você esteja no nosso canal e receba as notificações constantemente. Grande Isso. abraço. Doutor André e eu fazemos questão de poder ajudá-los nessa busca por significado, significante e sinal. Então, que nós possamos continuar juntos nessa jornada. Inscreva-se no canal, venha participar com a gente. Um beijo, meus queridos.